Mas, novamente comigo, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro aguardam possíveis ações de Trump contra o judiciário brasileiro, principalmente na figura de Moraes, né? Mas até o momento o presidente americano não indiciou em nenhum momento, não indicou que vai entrar de fato nessa briga dos bolsonaristas, mas acabamos de ver aí as empresas ligadas a Trump movendo processos contra Moraes. Enfim, na sua visão, é algo protocolado das empresas ou é um indicativo de que pode realmente acontecer essas represálias contra o STF da parte dos Estados Unidos? Bem, o bolsonarismo está em festa, né? De um jeito ou de outro. O que a gente vê hoje é até meio estranho, né? Os nossos patriotas nos últimos tempos deram para torcer para que o Brasil tenha um problema diplomático com os Estados Unidos. A gente vê, inclusive, até o Eduardo Bolsonaro muito ativo nas redes sociais, quase que em provocar, né, um mal-estar diplomático entre o governo Donald Trump e o governo Lula aqui no Brasil, né? O que geraria consequências negativas, né? Muito patriota comemorando, inclusive, ali, né, as taxações do que houve, por exemplo, com o aço e o alumínio brasileiro com relação ao governo norte-americano. Pois é, eu tenho minhas dúvidas com relação a qual é a relação entre as duas coisas, né? A questão política e uma questão ali mais protocolar, como você colocou, da plataforma do Donald Trump. Claro que o timing, né, favorece muito a tese de que é uma questão política, porque vem logo agora que tem essa denúncia apresentada contra o Jair Bolsonaro, embora a agenda ali de problemas do Bolsonaro na justiça seja tão corriqueira, quase todo dia tem alguma novidade contra o Bolsonaro nesse setor, dificilmente qualquer ação que o Trump tomasse não ficaria dentro de uma janela de tempo próxima a alguma ação que foi tomada contra o Bolsonaro. Enfim, o timing sugere que é uma questão política, mas essa briga judicial do Truth Social, né, e ali também do Rumble, não é exclusiva do Brasil e nem é muito nova, né? O que indica ali, eles não citam diretamente, mas é uma questão ali com relação ao bloqueio das contas do Alan dos Santos, né, aquele bolsonarista e tudo mais que tem aquele conteúdo já notoriamente conhecido por divulgar informações falsas, mentirosas, com fins políticos, né? É uma coisa que é tanta recorrência que dá um indício muito forte de que se trata de um método, né? Que não tem ali um desvio, às vezes, de apuração jornalística, mas sim um método de usar essa mentira, o ataque ali da desinformação para atacar adversários políticos. E o Rumble, né, principalmente, o Truth Social é uma coisa mais recente, muito mais centrada na figura do Trump, né? Você não vê outros usuários tão sendo populares nessa plataforma como tem no Rumble, e o Rumble está longe de ser uma exclusividade do Brasil, problemas com ele, né? Vamos lembrar, o Rumble foi bloqueado já na França, se eu não me engano até hoje ainda foi bloqueado na Noruega, foi bloqueado na Dinamarca, sofre uma série de questionamentos e restrições na Inglaterra, né, no Reino Unido e na Itália também. Então há um movimento ali desses países que querem algum tipo de controle maior, e eu citei aqui inclusive Itália, né, a Noruega, que não são países que hoje são governados pela esquerda de forma alguma, mas que há ali um entendimento que esse vale tudo na rede social não pode prosperar. Então, com esses países, o Rumble já entrou com ações também, já tem conflitos ali legais rolando há bastante tempo e já teve também conflito no Brasil, né? O Rumble mesmo, na época, suspendeu o acesso pelo Brasil, né? Tomou essa iniciativa por eles mesmos, justamente porque havia bloqueios de conteúdos ali do Alan dos Santos, né? E é curioso, né? Isso, o Alan dos Santos, se você pesquisar agora, pesquisar depois, né? Não sai agora da nossa live, não. A quantidade de mentiras e informações falsas que já foi divulgada por esse blogueiro, e aí é curioso, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão defendendo agora ele, nesse caso, são as mesmas que falam que não precisa ter uma regulação da mídia, né? Das redes sociais, porque já tem uma lei para isso, né? Brasileira, ora, pois então por que essas pessoas não deixam que se cumpra a lei brasileira também nesse caso, né? O Alan dos Santos eu não vou nem falar aqui, porque é baixaria pública, pura, né? O que ele espalhou de mentira e desinformação sobre o Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde do Bolsonaro. Depois procurem aí, que é coisa pesada de fazer, né, frade corar. Você teve ali mentiras colocadas, como ele associou a morte de um jogador europeu dinamarquês durante a Eurocopa à vacina Pfizer, disse que foi porque ele tomou, depois se mostrou que esse jogador nem tinha tomado essa vacina. Enfim, é um cara que fez ataques, né, com relação, a gente forjou, né, eu não sei se ele forjou na verdade, mas distribuiu ali uma imagem fabricada, mentirosa, que acusava uma jornalista brasileira de grande repercussão, de ter envolvimento em escândalos ali com o judiciário. Enfim, é um cara que tem todo um histórico ali de
de desinformação, de espalhar mentiras mesmo para uso político, e que essas pessoas simplesmente querem que não aconteça nada, que não tenha repercussão nenhuma, como se a internet desse algum tipo de impunidade, o que é uma insanidade, né, Raquel? Uma coisa que o Brasil começou a tolerar agora com esse bafafá, com esse fla-flu político, né? Como eu falei, as linhas se perdem um pouco entre o que é real e o que é mentira, o que é tese, o que é narrativa ou não, quando é uma coisa que sempre existiu na lei e sempre foi punida, né? Ninguém nunca teve autorização para espalhar esse tipo de coisa ao seu bel prazer, né? E então, agora, né, tem-se aí uma tentativa um pouco de regular isso, e aí o Rumble reage contra o Brasil, como reagiu com a França, reagiu com outros lugares. Então, eu não sei se eu encaixaria necessariamente ao embate entre, né, o lulismo, o bolsonarismo, ou esse desejo, né, esse quase tesão aí dos bolsonaristas de provocar uma crise diplomática entre o governo do Trump e o Brasil, só para isso de alguma forma prejudicar o governo Lula ou reabilitar o Bolsonaro para disputar a eleição em 2026. Agora, vamos lembrar, né, só encerrando rapidinho, que não sei se essa questão do Trump, dos advogados dele entrarem com ação, necessariamente seja uma boa notícia automaticamente, né? Vamos lembrar, o Trump tem maioria na Suprema Corte, mas ele tem tido problemas muito recorrentes com a primeira instância ali, com a base do judiciário americano, né? São inúmeros decretos e decisões do Trump que foram derrubadas pela justiça já apenas aí nesse primeiro mês de mandato dele, né? A gente tem aqui, até peguei uma lista aqui, demissão de dirigente do OSC, né? Que é um órgão que investiga corrupção lá, o Trump mandou demitir, foi derrubado pela justiça, né? Aquele decreto dele instituindo apenas 2 gêneros, masculino e feminino, foi derrubado pela justiça. Decreto que terminava com aquele direito, né, da cidadania por nascimento em solo americano, foi derrubado pela justiça. Aquele decreto dele, né, que acabava, né, que criava com as regras diferentes, acabava com a legislação anterior que se tinha com relação a demissões voluntárias de servidores, né, o buyout, né, quando pagam a parcela para o servidor pedir demissão, também foi derrubado em vários pontos. Ou seja, são inúmeros aí os exemplos de que o Trump também não está com essa bola toda no judiciário americano, né? Ele tem tentado jogar a coisa para o campo da política, né? Falou recentemente que o presidente que está agindo para salvar sua nação nunca poderá ser ilegal, né? Tentou ali fulanizar um pouco a disputa com os juízes que estão aplicando a lei americana, mas o fato é que essas questões aí, os advogados do Trump também não estão aí com essa hegemonia toda